Bom dia. Passando mais uma vez aqui no canal Ministério Farol para Famílias para falar sobre o último tema dessa série Vivendo a Vida Comum do Lar. E hoje nós vamos falar sobre uma das áreas mais importantes que o casal deve trabalhar juntos, que é a área de finanças. Tá? Nós vamos começar trazendo algumas premissas, algumas coisas básicas que o casal precisa entender para lidar bem com a finança. Primeira delas, dinheiro é uma área sensível do casamento. E o casal precisa entender a importância de saber lidar com isso, porque cerca de 80% dos casamentos, isso é estatística, né, estatística americana, e de forma direta ou indiretamente terminam por assuntos relacionados à questão financeira. Tá? E esse assunto financeiro é algo que traz realmente uma atenção muito grande para as famílias. Muita gente que lidando com dificuldade financeira, ela tem muita dificuldade de ter um equilíbrio emocional ou de conseguir lidar no dia a dia com as questões básicas pela tensão que isso gera. Tá? Segunda coisa que a gente precisa entender, o dinheiro do casal, da família, o dinheiro que o marido recebe, o que a esposa recebe, é dos dois. É um dinheiro que é para a família. Não é uma coisa que você deva entender como é meu dinheiro ou seu dinheiro. Os casais que lidam dessa forma tendem a ter muita dificuldade, não só na questão do equilíbrio financeiro, mas principalmente na questão do acordo, de como lidar bem com essa questão. Tá? É muito importante que vocês entendam isso. Independente de quem ganhe mais ou menos, já houve época da nossa família em que a Márcia foi quem botou mais dinheiro dentro de casa. Sem problema com isso. E na maioria das vezes, o meu salário era maior do que o dela. Também, isso nunca foi problema para nós. Hoje, a única pessoa que tem uma renda salarial aqui sou eu, mas não significa com isso que o dinheiro é meu. O dinheiro que entra na nossa conta todo mês proveniente do meu salário é da Márcia também. Ela tem tanto direito quanto eu de gastar ou de poupar ou de interferir nas decisões que vão ser tomadas. Tá? Isso aí são coisas que a gente precisa entender. Tá falando? Dentro dessa premissa de família, duas situações que a gente pode também alavancar. Uma é falar a respeito que os dois vão trabalhar juntos, né, como o Alexandre disse, para dentro dessa economia doméstica. Então é necessário que se tenha discernimento, saber o quanto se ganha e o quanto se gasta. Porque uma regra que a gente sempre estipulou aqui em casa para as nossas finanças é que o mais importante quando o dinheiro entrava é o mesmo dinheiro que entra da mesma bolsa, é o mesmo dinheiro que sai desta mesma bolsa. Então, de alguma forma, esse dinheiro que está entrando ou que está saindo, ele vai ter um impacto na família. Então, a gente não pode fazer mau uso dele. Se você gastar demais em alguma área, vai faltar para outra. Então, a gente precisa trabalhar com responsabilidade, o casal, o homem e a mulher, para que o dinheiro seja aplicado da melhor forma possível para o benefício da família. Né? A gente estava conversando ontem à noite aqui em casa, né, sobre a nossa filha. Nossa filha, esse mês, ela recebeu o primeiro salário dela já como proveniente do seu trabalho, né, da sua vida profissional. E a gente estava conversando sobre como ela vai lidar a partir de agora, uma vez que a responsabilidade dos gastos é dela, né? E quando ela era somente a nossa filha, quando Nossa todas as dependência. despesas eram pagas por mim, né? Ela não se importava muito com a questão, por exemplo, da conta de luz, ou de quantas vezes a gente iria sair por mês para comer uma pizza, assim, tudo isso para ela era festa, né? Agora, saindo do bolso dela, ela precisa ter e entender que cada decisão que ela toma vai trazer consequências, né? Para tornar mais fácil ou mais difícil chegar ao final do mês. Né? Algumas coisas que a gente precisa aprender como casal. Pode começar, começa você. Bom, para a gente poder entender essa segunda parte, a gente lembra sempre
partindo também de algumas situações, né? Casais inteligentes, eles conversam antes, essa parte financeira, antes de tomar qualquer medida, antes de gastar esse dinheiro, porque eles têm um ponto de partida da onde eles estão saindo para poder chegar no futuro e chegar a um futuro promissor também, né, financeiramente. Então, normalmente aí eu falo como a gente faz aqui em casa, né? Estabelecer metas, planejar juntos, aumentar a probabilidade de serem felizes juntos, porque aqui em casa, todo início de ano, a gente faz isso durante muito, já começou lá atrás quando as crianças eram pequenas e todo ano a gente faz. A gente senta para poder fazer uma planilha financeira. Nem sempre a planilha financeira ela vai me atender, ou vai atender o Alexandre, ou vai atender alguma coisa que as crianças querem. Mas dentro dessa planilha financeira nós temos o que a gente recebe, o que a gente é, gasta, temos aquilo que é necessário para um primeiro momento, temos o que é necessário para o segundo momento e temos aquilo que pode ser guardado para vias futuras. Quando a gente faz esse orçamento juntos, né? Quando a gente trabalha essa questão do planejamento familiar, a gente normalmente envolve também nossos filhos. Desde que eles eram bem crianças, eles participavam desse planejamento. Eles eram ouvidos também quanto às suas necessidades, as coisas que eles almejavam para aquele ano, né? A gente aqui em casa tem uma série de regrinhas, né? O valor estipulado, por exemplo, para presente de Natal, de presente de aniversário, eles sempre souberam o que iriam receber. Então, dentro dessas regras já pré-definidas, eles também tinham o direito de participar e dizer o que queriam, né? E a gente trabalhava junto essa questão de atender aos anseios de cada membro aqui da casa, né? Mas isso também traz uma coisa muito positiva, trouxe para a gente uma coisa muito positiva ao longo dos anos, foi que na medida que os nossos filhos sabiam o quanto nós ganhávamos, quais eram as nossas despesas, qual era a nossa realidade financeira, eles sempre foram muito tranquilos em relação à questão de exigências. Eles nunca exigiram de nós nada que eles não pudessem realmente ter, né? E nós também sempre fomos muito fiéis em relação ao que nós definíamos como regras, a gente se esforçava para cumprir. E se uma hora nós não pudéssemos atingir essas metas, como algumas vezes isso aconteceu, então a gente tratava isso juntos e explicava os porquês. Um exemplo básico assim, né? A gente tem, como eu falei, nós temos um limite financeiro para presente aqui dentro de casa, né? De aniversário, de Natal. Se por acaso acontecesse, isso aconteceu poucas vezes, mas aconteceu algumas vezes, a gente ter alguma dificuldade financeira naquele ano e não poder cumprir com a meta, a gente chegava para eles com antecedência e falava: Bia, Thiago, olha, nós tínhamos prometido que daríamos tanto para vocês no final de ano, mas nós não vamos poder por causa disso, disso, disso. Então, estamos reajustando esse valor para tanto. E eles nunca ficaram tristes ou nunca deixaram de entender, porque tudo aqui era tratado com muita transparência e muita clareza, né? Lembrando uma situação engraçada, porque, inclusive em viagens, nós tínhamos um planejamento, uma cota X para cada um. E o interessante é que se gastasse além daquela cota extra, não tinha como, não tem como multiplicar dinheiro. A gente não tem máquina de dinheiro. Mas às vezes a gente fazia uma economia daqui e dali, sobrava alguma coisa no restante da viagem, e tipo assim, poxa, a gente ainda pode investir, né? Então a gente redividia aquilo ali que sobrava para todo mundo. Bom, sempre foi uma alegria muito grande para eles. Uma questão também dentro do orçamento que a gente sempre estipulou, como é que a gente trabalhava isso? A gente chegava e fazia uma relação das nossas previsões de receitas e previsões de despesas. E a gente chegava numa projeção mensal e anual, quanto que a gente estimava que iria sobrar naquele ano para poder ser usado em aquisições de coisas que a gente estava precisando para dentro de casa, viagem, seja lá o que for, né? Então a gente chegava naquele ponto e definia prioridades. Quais são as prioridades que a gente vai tentar atender e quando a gente pretende atender aquela meta. A gente estabelecia as prioridades e juntos, em família, nós definimos aquilo que era mais importante. Nesse mês nós vamos fazer isso, no mês tal, tal coisa.
no mês tal possivelmente não vai dar para fazer nada, a gente vai pular 2 meses, daqui a tanto tempo a gente faz tal coisa, e a gente foi conduzindo as coisas desse jeito, e sempre para a gente funcionou. Então, nesse período, desses ajustes que a gente começou a fazer ao longo dos anos, as contas no início, Alexandre pagava, depois eu peguei um período que eu fazia o pagamento dessas contas e logo na sequência eu passei esse controle financeiro para ele de novo. Só por uma questão de expertise a mais em cima dos cálculos, das contas, mas nada impede de deixar aquele que é mais prudente ou que tenha mais facilidade para poder fazer as contas e esse financiamento, é, esse acompanhamento das finanças, né? Então, paguem essas contas juntos, estejam sempre de acordo com as coisas que vocês vão fazer e que esse orçamento seja feito em conjunto também, para poder facilitar e vocês poderem se comunicar. Incluam as crianças também nesse processo, como a Alexandre bem disse anteriormente, que é para elas poderem participar dessa vida econômica da família. Bom, um outro ponto, trabalhar nisso juntos, né, que a Márcia falou, né? Uma coisa que foi um problema para a gente no início do casamento, é que na visão que eu tinha, uma visão talvez bastante machista, eu não sei se eu fazia isso consciente ou inconscientemente, mas eu deixava na mão da Márcia toda a nossa vida financeira, de pagar as contas, tudo nas costas dela. Então, acabava se tornando um fardo muito pesado, porque além de tudo que ela tinha que fazer, ainda tinha que administrar também as finanças, né? Então, com uma maturidade, com o desenvolvimento do nosso casamento, eu aprendi que eu que tinha uma habilidade maior para essa questão de administração, eh, tomei para mim essa responsabilidade pelo pagamento das contas e assumi esse papel dentro de casa e tirei esse fato dela. Mas não porque ela não fosse capaz de fazer, mas para poder diminuir o fato dela e porque, como a Márcia falou, eu tinha mais expertise nessa área. Então, não, se na tua família quem tem a maior expertise for mais contida, que for mais controlada, for a mulher, não tem problema nenhum a finanças ficar na mão dela. É só uma questão de quem pode fazer aquela tarefa melhor, né? Então, pagar as contas juntos é uma coisa realmente necessária, mas nesse sentido que a gente está falando, né? Dos dois terem voz na questão do pagamento das contas, né? A administração ela tem que ser conjunta, né? Às vezes, o efetivamente pagar a conta pode ser que somente um faça, mas deixando sempre o outro ciente das coisas que você está fazendo, né? Hoje em dia, com a tecnologia, com o WhatsApp, sempre que a Alexandre faz o pagamento de alguma conta, ou eu faço, ou algum dinheiro que a gente dá para as crianças no mês, a gente tem um WhatsApp nosso, da família, né? E a gente coloca ali a informação junto com o comprovante. É tipo assim, poxa, mas é uma coisa assim muito fechada, muito centrada. Não, é uma forma de você não esquecer também. Porque é uma coisa tipo assim, fiz, já foi feito, tá ali orientado, acabou. Mas tem um registro, né? Existe uma memória daquilo ali que já foi efetuado. Então, nós conseguimos finalizar o primeiro vídeo falando sobre finanças e estaremos falando na sequência, na parte 2, sobre alguns cuidados e algumas dicas, né? Alguns conselhos que nós temos para essa parte 2. Que Deus te abençoe.